Saiu a pesquisa Datafolha, agora há pouco, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre uma diferença de 21 pontos sobre Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno, trazendo os números a quente para vocês. Lula tem 48% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Bolsonaro, 27%. Ciro Gomes, 7%. E Simone Tebet, André Janones, 2% cada um. Pablo Marçal do PROS, 1%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. E votos brancos ou nulos ou nenhum dos candidatos até agora somam 7%. Não sabe, não responderam, 4%. Os demais pré-candidatos não pontuaram, segundo a pesquisa Datafolha. O Datafolha menciona ainda, eu estou aqui trazendo para vocês a informação a quente, lendo junto com o nosso time, o ex-presidente Lula cresceu na pesquisa espontânea quando são apresentados os nomes dos candidatos. Lula tem agora 38% e em março Lula tinha 30%. Gente, cravar 38% de intenção de voto na espontânea, Bolsonaro tinha 23% em março e agora tem 22%. O índice, pontua a Folha de São Paulo, é o melhor obtido pelo petista, por Lula, desde o início da atual série histórica do Datafolha, em maio de 2021. Na espontânea, 2% citam Tebet e 2% citam Ciro e 1% citam Tebet. Eu começo com a Renata Agostini, que já estava olhando. A diferença cresce, então se amplia. Lula abre 21 pontos percentuais de distância de Jair Bolsonaro. Segundo o Instituto Datafolha, o ex-presidente petista tem 48% das intenções de voto, Bolsonaro 27%. Renata. Exato. Então, o que a gente acompanhou, gente, nos últimos tempos, especialmente no início desse ano? O presidente Jair Bolsonaro indo, a princípio, com alguns indicadores que mostravam que ele estava melhorando. Depois as pesquisas mostraram que, de fato, isso já se transmutava em intenção de voto e a distância do presidente Lula encurtar. O que o Datafolha está mostrando agora, frente à sondagem anterior, frente à pesquisa anterior, é que Lula conseguiu ganhar fôlego. Então, essa distância entre os dois, que era fruto de uma recuperação de Bolsonaro e que era de 17 pontos, agora chega a 21 pontos. Então, a gente está vendo uma melhora de Lula. Lula cresce acima da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Então, a gente não está falando de uma oscilação positiva. A gente está falando, de fato, de uma pesquisa que traz um crescimento do ex-presidente Lula frente a Jair Bolsonaro. A gente tem, de um lado, Dani, uma espécie de fôlego para a campanha petista, que já vinha dizendo, não, a gente até espera uma recuperação de Bolsonaro, a gente espera que essa vantagem ela se encurte, mas essas ponderações eram sempre acompanhadas de preocupação, claro, como estancar essa perda de vantagem, e por um outro lado é um sinal de alerta, claro, para o QG de Jair Bolsonaro, que já vinha acompanhando. As outras pesquisas davam pistas, por exemplo, do esgotamento da vantagem que Bolsonaro tinha conseguido com as classes mais pobres, oriundo do movimento do auxílio, de que ele ainda tinha um problema que ele não conseguia avançar com o eleitorado feminino. As pesquisas já mostravam a desaprovação muito alta, mas agora o Datafolha mostra que isso virou um dado preocupante. Bolsonaro não só não está mais reagindo, como viu o seu principal concorrente se afastar. Gente, o Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades. A margem de erro, como o Leandro disse, é de 2 pontos percentuais para mais ou para cima. A Renata pontua bem aqui, a gente trouxe na IPESP, quando saiu o último levantamento da IPESP do Lavareda semana passada, eu falei para vocês, olha, os sinais de que o presidente tinha estilingado e poderia continuar se esgotaram. Curvas importantes, resgata essa fala, curvas importantes mostram que a desaprovação ao governo subiu e Bolsonaro estacionou. Agora vem o Datafolha apontando aí que esse movimento de fato refluiu. Qual era a ideia? O Bolsonaro estilinga muito também com a saída de Sérgio Moro. Aparentemente, isso bateu no teto, essa transferência que veio do eleitor que já era bolsonarista, migra para Moro quando o Moro sai. Moro, que disse ontem ao 360 que é pré-candidato ao Senado, vai para Bolsonaro, mas aparentemente estancou, Leandro.
Dani, o Datafolha está informando que essa pesquisa agora que a gente está analisando não é diretamente comparável à última de março, porque nomes foram retirados e outros foram colocados nessa pesquisa. Por exemplo, o Pablo Marçal, do PROS, aparece nessa pesquisa, não aparecia na de março. Dória e Moro apareciam na pesquisa de março, agora não aparecem. Eles tinham juntos um contingente de 10% do eleitorado. O Dória aparecia com 8% e o Moro aparecia com 8%, o ex-juiz Sérgio Moro aparecia com 8% no último Datafolha e o ex-governador de São Paulo, João Dória, aparecia com 2%. São 10%, portanto, dos eleitores que, num determinado cenário, escolhiam esses dois candidatos e, aparentemente, esse voto ele se diluiu, né? O que o dado está mostrando para a gente de maneira objetiva sobre para onde que podem ter ido esses votos, a gente tem uma oscilação do Ciro que sai de 6 para 7, em março ele tinha 6, agora ele aparece com 7, o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha 26, agora aparece com 27, uma oscilação também positiva de 1 ponto. A Simone Tebet, que tinha 1, passou para 2, né? Estou aqui pensando junto para onde que esses 10% podem ter ido. E aí, algo que também me foi salientado logo que o Moro saiu da corrida eleitoral, que você podia ter um crescimento no número de pessoas que dizem que vão votar em nulo ou que vão votar nulo ou branco, ou que passam a dizer que não sabem ainda em quem vai votar para presidente, né? Porque uma avaliação que se tinha era de que o voto no Moro era um voto também ideológico, de apoio à Operação Lava Jato, que esse eleitor, sem o ex-juiz, ia ficar um pouco perdido num primeiro momento. E a gente vê que, de fato, houve um pequeno crescimento desse número de pessoas que dizem que não sabem ainda em quem votar ou que vão votar em branco ou nulo. O que chama a atenção é esse pequeno crescimento aí da senadora Simone Tebet, que a pesquisa já pega, né? Como ela tem foi feita entre ontem e hoje, ela já pega esse movimento da Simone Tebet, pré-candidata agora oficializada com o MDB e com Cidadania, mostrando aí que ela saiu de 1% para 2%, mas é uma oscilação positiva, pouca, mas mostra aí um caminho para a senadora percorrer. Gente, eu acho que tem coisas que são importantes aqui. Primeiro, assim, o Datafolha, o que o Datafolha sinaliza hoje, além do crescimento de Lula e desse momento confirma aí alguma má notícia para Bolsonaro que a estilingada dele parou, é que está cristalizando muito o cenário de afunilamento entre essas duas opções. Ciro Gomes estacionou, parou, 7%. É pouco, é pouco. E olha o que acontece quando você vê ali a taxa de indecisos na pesquisa espontânea. Se você chegou agora, na espontânea, o pesquisador te aborda, fala, tudo bem, eu sou pesquisador do Instituto tal, você pode responder a pesquisa? E você fala assim. E ele diz, em quem você votaria na eleição presidencial desse ano? E aí você responde, Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Marçal, o nome que vem na sua cabeça. Esse voto ele é importante porque ele indica o quanto sedimentado na cabeça do eleitor já está a escolha. Porque senão a pessoa fala, não sei. O mais claro esperado é que a essa altura do campeonato, com a eleição para começar efetivamente a correr em agosto, esse número de indecisos fosse mais alto. Mas o índice de indecisos é o menor na série histórica para esse quesito, que vem em queda desde 21. Chega a 29% só. Menos de 30% do eleitorado ainda se diz indeciso. O restante está afunilando super pesado. A Renata Agostini destaca aqui alguns passos importantes para a gente dar uma olhada no raio-x do voto, tá? Bolsonaro vai muito bem nos moradores do Centro-Oeste. Agora Lula vem com aquela pisa de novo entre os eleitores do Nordeste. Renata, quanto? Vantagem muito grande quando a gente olha o eleitor do Nordeste. Gente, Lula está com 62% e Bolsonaro 17%. Olha o tamanho dessa diferença segundo o Datafolha. 62% para o petista e 17% para o atual presidente. É uma diferença que também ficou muito grande, destaca o Datafolha, entre alguns segmentos. Olha, entre os eleitores que se declaram
Pretos, 57% escolhe Lula, 23% escolhem Bolsonaro. Católicos, tem uma diferença aí. A gente sabe que Bolsonaro vai muito bem entre os evangélicos, mas entre os católicos, Lula está à frente, 54% a 23% é a diferença. E o Datafolha destaca ainda aqueles que se dizem desempregados, que tem uma diferença também bastante significativa. 57% os que apontam Lula como seu candidato, 16% Bolsonaro. Agora, Dani, tem lugar em que Bolsonaro também vai bem, e aí é a lógica invertida, que é ponto de atenção para o PT, e Bolsonaro está mais tranquilo, não sei se tranquilo, favorável, mas está indo bem. E aí, nesse caso, a gente vê os eleitores que têm renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos, 42% dizem escolher Bolsonaro. E Lula fica com 31%, ou seja, 42 a 31 é uma diferença bem grande. Evangélicos, a distância interessante, né? Não é tão grande quanto o que aponta nos católicos, mas Bolsonaro está na frente, 39 a 36, acima da margem de erro. Então, Bolsonaro está com uma frente. E olha, Dani, falávamos mais cedo sobre Bolsonaro dar atenção ao empresariado. Aqui o Datafolha destaca empresários. Bolsonaro, quem se diz empresário, escolhe quem? Bolsonaro. 56% contra 23% apenas de Lula. É importante também que a pesquisa mostra, quando você começa a ver os recortes por renda, né, fica bastante claro. Olha, para repassar então os números que a Renata trouxe agora. Lula consolida sua vantagem no Nordeste. Lá, segundo o Datafolha, ele bate 62 a 17 contra Bolsonaro. Entre os negros, 57 a 23, vantagem pesada de Lula. Os católicos, 54 Lula, 23 Bolsonaro. Desempregados, números todos declinados pela Renata, 57 a 16. E aí, Leandro, vem aí a questão do Auxílio Brasil. O programa, o rebatizado, né, Bolsa Família, na versão bolsonarista, entre quem recebe o Auxílio Brasil, Bolsonaro não captura os votos. Fica 20 para Bolsonaro e Lula chegando perto de 60%. 59% de quem recebe o Auxílio Brasil declara voto em Lula. A gente pode ter uma interseção aí entre o público que recebe o Auxílio Brasil com os desempregados, né? É semelhante o patamar que o Lula está vencendo do Bolsonaro entre os desempregados, está 57% a 16% para o Lula. E quando a gente olha para os que recebem Auxílio Brasil, declaram receber Auxílio Brasil, o petista está com 59%, o presidente Jair Bolsonaro com 20%. Bom, é uma prova de que a estratégia que o governo adotou e as fontes que a gente conversa no PL diziam de que o Auxílio Brasil ia ser muito bom para catapultar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que os dados estão mostrando é de que essa aposta ela não foi suficiente até aqui, né? Claro que se trata de um retrato do momento, mas ela até aqui mostra que o Auxílio Brasil já está sendo pago há um tempo, ele não foi suficiente, para converter votos a favor do presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste, que é uma região em que o Auxílio Brasil, os números também mostram isso, é mais pago do que no restante do país, e também não foi suficiente entre os próprios beneficiários do programa, né, que em tese deveriam caminhar mais com o presidente Jair Bolsonaro. O que o Datafolha está mostrando é de que esse percentual está bastante desequilibrado, 59% para o petista, 20% para o presidente Jair Bolsonaro. Dani, só um outro destaque que eu queria fazer, você mencionou a questão do Ciro Gomes. Bom, a pesquisa estava sendo tratada internamente entre pessoas do PDT com quem eu conversei nessa semana, esse Datafolha como fundamental para saber se, e aí, o Ciro vai ou racha. O fato é que a candidatura do Ciro está sendo cada vez mais pressionada dentro do PDT e ele não conseguiu... Instrumentalizada pelos bolsonaristas, né? Estão fazendo vídeo viral com as declarações que o Ciro faz contra Lula. Pois é, e nesse sentido, existe um assédio do PT, que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, claro, essa semana negou que ele seja oficial, mas nos bastidores existe até candidaturas do PDT em estados, né, que eu conversei. Nesse sentido, o PT está tentando tirar o Ciro Gomes de dentro de campo, e o PDT já está vendo isso com bons olhos, vendo que o Ciro não conseguiu deslanchar na pesquisa Datafolha, nem com a saída do Moro, nem com a saída do Dória. Eles oscilam um ponto percentual, sai de 6
6 para 7% das intenções de voto é pouco. Vamos ver se o PDT vai até o final com essa candidatura. O que o Lupe, presidente do partido, diz é que vai. Vamos ver os próximos capítulos. Olha, de março para cá, gente, eu já volto com vocês, a gente vai se despedir, eu ainda tenho 3 minutos, vamos mostrar a pesquisa, tá? Essa é agora aí a arte na sua tela, primeiro turno, eu quero parabenizar meu timaço, Bianca, Guilherme Sete, todo mundo que botou isso aí de pé, fazer televisão ao vivo, a quentaço, assim, é super difícil. Natália, também minha editora-chefe, todo mundo, o Eduardo Petrelli que vai botar na sua tela, enfim, vamos nessa. Tô grata, obrigada, gente. Datafolha, então, de hoje, agora, em minutos, Lula marca 48%, abre uma dianteira de 21 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro, que pontua 27%. Ciro Gomes aparece lá atrás com 7% das intenções de voto. André Janones, esse fenômeno de mídias sociais, com 2%. Assim como ela, Simone Tebet, a chamada herdeira da terceira via, 2%. Pablo Marçal, e Vera Lúcia, do PSTU, pontuaram 1 ponto cada. Brancos nulos ou não querem votar em ninguém, 7%, não sabem, só 4%. Os demais pré-candidatos, Luiz Felipe Dávila, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Emael, Luciano Bivar e o general Santos Cruz do Podemos não pontuaram. Lembrando, o Datafolha foi feito nos dias 25 e 26 de maio, tá tipo pegando fogo, 2.556 entrevistados em 181 cidades, margem de erro 2 pontos para cima ou para baixo.